O futuro dos negócios e da tecnologia pede preparação. E preparação pede conhecimento. Seja bem-vindo ao Journeys, série de podcasts idealizado e produzido pela Orange Business Services no Brasil. Olá, você está ouvindo o Journeys, o podcast da Orange Business Services. O meu nome é Adriele Marquezine, eu sou jornalista especializada em TI e negócios e cofundadora da agência Sense. Eu estive com vocês ao longo de toda a série Jornada de Dados na Era do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. Em 4 episódios abordou essa temática tão essencial nos dias atuais. A revolução dos dados exigiu um reposicionamento estratégico entre organizações de todos os portes e setores. As oportunidades vieram na mesma proporção que os desafios. Ao longo deste especial, detalhamos os principais aspectos dessa jornada. No episódio 1, Bravando a Jornada de Dados, fizemos uma introdução ao tema e comentamos que iniciativas voltadas à transformação digital movimentarão 1,7 trilhão de dólares até o final de 2019, segundo a EDC. O tema do capítulo 2, por sua vez, foi as demandas do cliente na era digital, no qual abordamos o conceito de marketing centrado no cliente, do inglês Customer Centric Marketing, no qual o indivíduo é colocado no centro da estratégia de negócio. No terceiro episódio, os riscos do caminho, falamos sobre segurança da informação e novas legislações relacionadas ao tema. O Regulamento Geral de Proteção de Dados, General Data Protection Regulation, ou GDPR, na Europa, e, no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. E hoje, no quarto e último episódio, A Jornada de Dados Sem Fim, temos como objetivo entender o rumo que os negócios vão tomar e qual o nível de transformação que ainda podemos esperar. E para falar sobre esse assunto, temos hoje a participação de José Renato Gonçalves, vice-presidente para a América Latina da Orange Business Services. Obrigada pela participação, José Renato. Eu que agradeço, Adriele, agradeço a participação de todos. Obrigada. Eu também convido o Anderson Soares, que é professor da Universidade Federal de Goiás e pesquisador nas áreas de Machine Learning e Deep Learning. Obrigada pelo seu tempo, Anderson. Obrigado a vocês pela oportunidade, vai ser um bate-papo bem interessante. Não tenho dúvidas, Anderson. Bom, eu queria começar com uma questão. A gente vive hoje, né, por tudo que a gente viu ao longo desse podcast, tudo que a gente tem visto também ao longo desse ano com as notícias sobre o tema, que a gente chegou na segunda fase da transformação digital. O que significa isso? A jornada de dados se tornou protagonista desse processo para atender as demandas da área do cliente. Eu queria que vocês definissem esse momento para os nossos ouvintes. Você pode começar, José Renato? Claro, Adriele, a gente está passando por uma grande revolução, né, nessa linha da jornada de dados. E essa revolução não é somente nas empresas, né, na sociedade como um todo, no nosso dia a dia. A gente está falando hoje de carros conectados, né, de pessoas sendo monitoradas com dispositivos para monitorar sua saúde, né, por exemplo, a frequência cardíaca, o batimento cardíaco, enfim, a gente está num mundo totalmente conectado e monitorado. E é uma evolução muito grande. Isso a tendência é que vai se fortalecer e vai aumentar ainda mais, né, cada dia com o desenvolvimento da inteligência artificial. Então, a gente está num grande momento. Hoje a gente tem uma quantidade de dados muito grande disponíveis. E esses dados de nada valeriam se a gente não conseguisse, de alguma maneira, transformar esses dados em informações, né? E de tal forma que essas informações possam ser usadas para as empresas, para o desenvolvimento de negócios e para as pessoas, para que possa gerar uma qualidade de vida melhor no nosso dia a dia. Então, essas ideias, inovações que vão realmente surgir aí, que têm surgido, né, têm transformado as indústrias em diversos segmentos. Eu costumo dizer aqui que eu passei pela época, né, de disquetes, CDs, DVDs,
pendrives. Agora a gente está já estamos na nuvem, né? Na época da nuvem. E no fim, se você olhar para toda essa evolução, né, isso realmente, como eu disse, está acontecendo para que a gente possa ter mais qualidade de vida, né, otimizar melhor o nosso tempo, para que as empresas possam ter um serviço e um produto de mais qualidade, mais aderente ao que os consumidores hoje esperam. Perfeito, Zé. Anderson, o que você acha dessa pergunta que eu fiz para o Zé? Eu acho que o Zé Renato contextualizou bem, né? E acredito que nós ainda estamos no início dessa jornada de dados, né? Porque tudo isso que a gente está vivendo da inteligência artificial tem como pano de fundo um processo chamado digitalização, né? E aí, com todas essas mudanças, nós certamente estamos tendo um pouco de dificuldade, falta de mão de obra nas organizações, né? Isso não é um problema só do Brasil, é bom ressaltar isso, né? Mesmo em países extremamente competitivos, como a Europa, alguns países da Ásia, Estados Unidos, nós temos uma falta de mão de obra que ajude as organizações nessa jornada, né? E o grande ponto é que talvez nós fomos pegos um pouco de surpresa com a velocidade dessa mudança, né? Porque a tecnologia ela evoluiu muito e, como colocado pelo Zé Renato, né, no primeiro momento você tem a geração de dados, mas depois nós temos a etapa que é mais importante ainda, que é a geração de valor a partir de dados, né? Os dados por si só, eles não vão gerar valor, eles são uma matéria-prima nesse processo, e aí você precisa dos profissionais que transformam essa matéria-prima em algo de valor, ok? E aí, nesse ponto, é que geralmente nós estamos falando geralmente de profissionais, por exemplo, de ciência de dados, né? Mas o fato é que é difícil concentrar todas as habilidades necessárias numa pessoa só, e o que faz mais sentido hoje é você ter uma equipe de ciência de dados que consiga transitar entre diferentes setores da empresa e seja capaz de interligar processos para começar a construir soluções a partir de dados. Perfeito, Anderson, porque tem uma ideia, né, quando fala de transformação digital, de inteligência artificial, que as pessoas vão perder seus empregos para robôs. Mas tem uma questão aí, pelo que você comentou, de capacitação profissional para atender esse novo cenário, né? Uma evolução do trabalho, né? Exato. Exatamente. A grande questão é que em todas as transformações que a humanidade já teve, né, todas as revoluções industriais principalmente, empregos são alterados ou até mesmo eliminados, isso é um fato, mas outros são criados, né? E aí o que a gente precisa ter em mente é que, na verdade, os robôs não vão tomar conta de tudo. Isso, por enquanto, é mais ficção do que fato, né? E aí algumas profissões, elas vão ter que se adaptar, isso é uma coisa que a gente tem que aceitar também, né? E diferentes setores vão ter um maior ou menor impacto com o advento da inteligência artificial. E por mais que a gente tenha um pouco de receio, né, eu gosto sempre de citar um exemplo de que aconteceu em outros setores, como por exemplo a agricultura, né? Nós começamos, se você relembrar alguns séculos atrás, a agricultura era bem primitiva, a base da enxada, né? E depois a gente passou a ter o advento do trator. E aqui estamos falando de duas ferramentas diferentes para o mesmo propósito, que é produzir alimentos, etc., né? E aí, o que acontece hoje é que a gente está vivendo momentos em que nós temos lá os tratores que dirigem sozinhos. Isso geralmente causa um certo espanto nas pessoas, isso é um fato, né? Mas talvez o que a gente tem que olhar são os benefícios que essas mudanças trazem para nós, né? Quando a gente chega num determinado restaurante, a gente não está preocupado se o arroz que a gente vai consumir foi cultivado ali com a enxada, com o trator. A gente quer pagar um preço acessível e com boa qualidade, né? E aí, para que isso seja possível, a gente está falando de produtividade, né? Então, se essas ferramentas, elas aumentam a produtividade, certamente, mesmo que nós possamos ser resistentes, isso haverá, em algum momento, uma aderência das pessoas e vai fazer com que tenha uma aceitação, né?
talvez seja preciso recuar um pouco, aprender coisas novas, enxergar possibilidades, né? Eu, como professor mesmo, também passo por essa transformação, porque frequentemente eu me pergunto, por que os alunos vão até a minha sala, né, na ponta da cidade, assistir a minha aula, sendo que tem aulas de grandes universidades do mundo, do mesmo assunto, no YouTube, percebe? Então, não é que eu estou falando só de setores das outras pessoas, mas acho que todas as áreas estão sendo impactadas. E como a gente falou, né, eu comentei no começo desse podcast, quando a gente fala em transformação digital, ela está totalmente conectada com o momento atual, que os negócios centrados no usuário, né, no cliente. E quando a gente fala disso, obviamente a gente está falando da experiência, né? E como esse exemplo que você deu, o que faz o aluno ir até a ponta da cidade, ter a sua aula, em vez de assistir o mesmo conteúdo pelo YouTube? Tem uma experiência envolvida nesse relacionamento, né, nessa interação, nesse acompanhamento um a um, né? E faz a diferença, é isso que as pessoas querem, né, muito mais hoje do que só a informação, porque de fato a informação a gente encontra em qualquer lugar. Muito legal. E como vocês já falaram, né, eu vou reforçar para ficar claro para quem está acompanhando a gente. A jornada de dados, ela tende a um propósito, que é transformar o posicionamento dos negócios, né, dentro desse contexto mais centrado no usuário, com experiências mais individualizadas e tudo mais. E aí eu te pergunto, José Renato, você que está com cliente, está muito no mercado aqui no Brasil, América Latina, existe um perfil de negócio que se beneficie mais com essa jornada ou todos os negócios ganham? Olha, Adriele, hoje todo mundo precisa estar conectado, estar ligado nessa transformação. As empresas que ainda não perceberam, né, a importância dessa transformação, eu diria que ou já realmente não existem mais ou estão em situação de negócio difícil, porque a maneira da gente se comunicar com o cliente hoje é totalmente diferente, né? Vou dar até um outro exemplo simples aqui, né, na linha do Anderson, um exemplo do nosso dia a dia, por exemplo, da maneira como a gente chama um táxi hoje, né? O táxi, a gente antigamente estava na rua, dava um sinal, o carro parava e a gente pegava. Então a gente tomava chuva, muitas vezes a gente estava numa rua que não tinha tanto movimento, a gente tinha que aguardar alguns minutos ali para conseguir. Hoje não, hoje onde você estiver, você chama por um aplicativo, você já sabe o tempo que ele vai demorar para chegar, você já sabe o perfil daquele motorista, se ele é um bom motorista, se ele tem eventualmente ali uma classificação baixa, né? Então realmente tudo isso como, né, pensando é um cliente chamando um serviço, mas se as empresas realmente não passarem a se preocupar minimamente, né, em entender o que o seu cliente está buscando, em se atualizar, em se conectar com os seus clientes e de alguma maneira ter uma estratégia de digitalização, eles vão estar em dificuldades. E eu diria até mais, né, a gente tem que também olhar o lado da empresa internamente. Então, como é que os nossos processos, como é que os processos internos das empresas estão se ajustando para suportar essa nova maneira de se comunicar com os clientes? Como está a nossa cadeia interna de produção, de operação, nossa cadeia de valor, como é que a gente está usando a inteligência artificial para ser mais efetivo, produzir com mais eficiência e ser mais competitivo. Então, realmente, quem não está olhando para toda essa transformação realmente está numa desvantagem competitiva, né, tecnológica muito grande. Entendo. E quando a gente fala de todos esses dados sendo gerados, né, porque uma coisa era até uma empresa de radiotáxi, por exemplo, que tinha as informações mais centralizadas, pegando o gancho no exemplo que você deu, fazer um estudo, fazer uma análise do que melhorar para os seus clientes. Né? Agora, com dados individualizados, aplicativos colhendo isso em tempo real e com todo o ranqueamento que a gente vê do motorista, da pessoa, enfim, todas essas informações, elas impactam muito no departamento de pesquisa e desenvolvimento das empresas. Né? Isso que a gente pegou isolado só o exemplo dos táxis, né? Mas muitos outros setores
podem se valer disso para melhorar mesmo esse seu departamento. Eu queria que você explicasse, Renato, como que serão os departamentos de P&D adequados à jornada de dados? A nossa visão, Adélia, é que realmente eles têm que estar integrados com o que a Orange chama de jornada de dados, né? E o que é essa jornada? São 6 fases, né, em que a gente divide entre coleta, transporte, proteção, armazenamento, análise e compartilhamento. Tá? Então, a Orange entende que esse é o caminho que o dado faz, né, em todo esse processo de digitalização. E é na fase de análise de dados em que realmente a gente os departamentos de pesquisa e desenvolvimento têm que focar em entender, em olhar, em transformar. Como o Anderson mencionou, de nada vale uma quantidade gigantesca de dados se a gente não conseguir transformar aquilo numa informação, né, que vai ser utilizada em benefício das organizações. Então, esse é o papel da inteligência artificial, tá? Cruzar milhares e milhares de dados, tá, de maneira lógica, e selecionar, por exemplo, o grupo de pessoas que eventualmente têm interesse por determinado produto, por determinada solução. Um outro caso prático do nosso dia a dia, né, no cenário musical. Então, a gente hoje consegue perceber através do perfil das pessoas que tipo de música aquela pessoa gosta mais e gerar, né, demandas para aquelas pessoas, gerar conteúdo de marketing especificamente para aquelas pessoas de acordo com o gosto musical delas. Então, isso é tecnologia e informação pura. O foco realmente é analisar aquela informação, criar a partir da informação que a gente analisou que tipo de campanha, que tipo de promoção a gente pode fazer, né, e aí compartilhar essas informações com o cliente. Então, novamente, que canais, quais as maneiras em que a gente vai estar compartilhando isso com o cliente para que a gente realmente, no final do dia, para as empresas, né, consiga gerar mais negócios. Muito legal que você falou esse exemplo que você deu da música, porque dá para ter uma ideia, assim, formar uma imagem na minha cabeça que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento hoje, ele funciona em tempo real, de forma absolutamente individualizada e, portanto, com retorno muito mais rápido, né? E com teste de aferição, né? Muito mais rápido. Muito legal. Anderson, o que você diz sobre isso, né? Sobre o impacto da jornada de dados no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento? Esse é um tema que eu acho muito interessante, né? Mas talvez a gente tenha que pensar assim, que muitas empresas que eventualmente não tenham uma cultura de inovação precisam estar mais próximas a essa realidade. Existem alguns números mágicos citados por diversas pessoas de renome de que até pouco tempo atrás, você tinha um bom produto que garantia o seu negócio por 20, 30 anos, 40 anos, né? E hoje, com o advento da chamada economia exponencial, o seu bom produto, ele pode durar alguns poucos anos e ser substituído por algo melhor rapidamente, né? Isso atinge a todos nós, não só as empresas. E a gente tem que ter em mente que inovação é risco, tá? Não há como negar esse fato. Quando dá certo, geralmente isso te dá uma vantagem muito competitiva que costuma fazer valer a pena todos os outros que deram errado, né? E como você comentou, né, Anderson, inovação tem risco, né? São ideias que você testa, que podem não ter aderência ao mercado e tudo bem, faz parte do processo, né, de tentativa e erro na inovação. Né? E, então, Renato, quando a gente fala de conceito de colaboração e compartilhamento, que são fundamentais nesse ambiente de jornada de dados, eu queria que você explicasse para a gente como a cocriação entra nesse momento. Fazendo um link, então, para o que o Anderson disse e o seu comentário, Adriele, é realmente isso, né? Eu acho que a partir do momento que você gera a inovação, hoje em dia, como está todo mundo, né, conectado e muito próximo da tecnologia no dia a dia, e nas empresas a mesma coisa, né? Os clientes estão muito próximos das empresas.
fica muito fácil você ter um feedback, né, de um produto, de um serviço, muito rapidamente. Então, os canais hoje de atendimento, relacionamento que a gente tem com o cliente, muitas vezes já são digitais. Então, a gente não precisa de muito tempo, não tem mais uma pessoa te ligando, olha, eu gostaria de fazer uma pesquisa de satisfação, né, como a gente via muito isso há alguns anos atrás, né, para ter um retorno sobre aquele seu serviço, sobre aquele seu produto. Então, hoje, através de um e-mail, através de uma curtida, um compartilhamento nas redes sociais, a gente já consegue, então, obter dados, né, que possam ser utilizados pelas empresas para saber se aquele produto, se aquele serviço que a gente está lançando, aquela inovação que a gente gerou no mercado, teve sucesso, vai ter uma boa procura por aquilo. Então, realmente, hoje está tudo muito mais dinâmico, né? Certo, com certeza. Né? Acho que dinamismo é uma boa palavra para definir os momentos de hoje. Considerando hoje, né, o momento que a gente vive, o status quo da jornada de dados, quais tecnologias, Anderson, você diria que são essenciais para esse momento, né? Quais são as tecnologias que estão encadeadas hoje, como essas que eu comentei agora há pouco? Olha, eu acredito que a inteligência artificial seja algo essencial hoje para quase todos os setores e organizações, tá? Eu, em particular, trabalho com inteligência artificial há cerca de 15 anos. É uma ciência muito grande, que envolve muitas ferramentas, tá? E a principal delas, talvez que tenha uma maior penetração, é uma sub-área da inteligência artificial chamada Machine Learning. E, para quem está nos ouvindo, vou dar um conceito simples e direto. Machine Learning é aprendizado a partir de dados, tá? Então, o que acontecia antes é que a gente não tinha dados, né? Mas Machine Learning, na verdade, existe desde 1960, mais ou menos. Só que é como se a gente tivesse um motor, né, ou um carro, mas a gente não tinha o combustível, né? A gente não tinha gasolina. Nossa, que exemplo perfeito, que exemplo perfeito. Você tinha a tecnologia pronta para aprender com dados, mas cadê os dados, né? Exatamente. E aí, de repente, é como se a gente descobrisse um poço de petróleo no quintal, né? E agora a gente pode alimentar essa nossa Ferrari e dar umas voltas bem interessantes. Eu acho que talvez essa seja uma boa analogia, né? E aí, então, eu acho que é esse momento que nós estamos vivendo, né? Porque quando eu comecei a minha carreira, 15 anos atrás, eu fazia diversas parcerias em troca de dados, né? Hoje, se alguém me procurar assim, Anderson, eu tenho dados, eu falei, não quero mais, eu já tenho muitos. Então, a gente acabou com as parcerias, né? Exatamente, a gente não sabe nem o que fazer com o que nós temos, né? É uma virada de mesa bem interessante. E aí, eu acho que isso vai continuar aumentando, né? Com o avanço dessa questão da digitalização, que nós estamos gerando cada vez mais dados, ou seja, cada vez nós vamos ter combustíveis mais eficientes, e aí você tem as ferramentas para se conectar nisso. Então, e aí dentro da técnica de Machine Learning, né, surgiu mais ou menos, assim, ganhou força mesmo cerca de 5 anos atrás, uma técnica um pouco mais específica chamada aprendizado profundo, que vem do termo em inglês Deep Learning, em que ela funciona muito bem para grandes volumes de dados. Renato, você tem algo a acrescentar em termos de tecnologia desse momento? Sim, Adriele, e realmente concordo com o Anderson. Se a gente trouxer esse mundo do machine learning, né, para o mundo de tecnologia, para o mundo de infraestrutura, como a gente está acostumado no mercado de telecom, por exemplo, a gente vê uma evolução muito grande também, né? Por exemplo, hoje a gente tem o que a gente chama de redes definidas por software, né? Que a gente chama de SDN ou SD-WAN. Então, isso nada mais é do que um conceito de inteligência da rede, onde a gente usa meios de transporte, né, como a internet, por exemplo, que até um tempo atrás não era um meio confiável, não era um meio de muita performance, né, mas hoje, através dessas tecnologias e da inteligência, né, da tecnologia, a gente consegue usar a internet de uma maneira mais eficaz.
Então, a gente tem também conceitos de virtualização de funções de rede, né, que a gente chama no termo em inglês NFV, ou seja, todas as funções de segurança que a gente pode ter dentro de uma rede, elas ficam virtualizadas e você pode ter isso sob demanda, sob a sua necessidade, né? Você pode contratar isso como um serviço. Falando ainda um pouquinho mais da parte, né, da quantidade de dados que a gente tem disponíveis, a gente pode trazer isso para o mundo da internet das coisas, né, do IoT. Na sigla em inglês. Então, a quantidade de dados ali que os dispositivos que a gente tem conectados estão gerando, e aí a gente precisa ter o transporte desses dados, né, sejam ele por internet, por redes privadas, por redes de alta performance, né, a gente precisa ter a segurança desses dados, então, eventualmente, são informações sensíveis, né, informações confidenciais que podem trazer um prejuízo à empresa, por exemplo, se tiverem abertos, né, de forma indevida, e isso realmente então precisa de criptografia, a gente precisa ter mecanismos de proteção, né, de invasão, né, para garantir a segurança, e tudo isso no mundo nosso de nuvem, né, então que realmente potencializa muito mais isso, no sentido de realmente ter mais segurança, e não é uma tendência isso, realmente é uma realidade, né? E aí, assim, a nuvem, ela também traz um benefício, né? Que realmente é a questão de custo e de performance, né? A empresa hoje não precisa mais ter uma infraestrutura gigantesca que ocupe espaço, né? Que hoje é caro nos grandes centros, não precisa manter isso, então ter equipe ali para estar mantendo tudo isso. Então, realmente, é uma questão de custo também, né? Que a gente tem otimizado, enfim, com a tecnologia a gente tem tido esse benefício. E TI, ela está hoje realmente muito mais voltada, muito mais conectada ao negócio. Perfeito, Zé. Quando você fala isso, fica muito claro, né? A gente está batendo muito nessa tecla, o mercado está batendo muito nessa tecla, como é importante, mais do que nunca, a TI estar alinhada aos negócios. E quando a gente fala de todo esse aparato tecnológico, desses dados sendo gerados, e de tudo isso que está se formando agora com a jornada de dados, a gente fala de insights de negócios que vão ser colocados em prática para que as empresas consigam fazer transformações baseadas em informação, né, Anderson? Exatamente. Eu gostaria só de frisar que eu acho que o José Renato tocou no ponto-chave de tudo isso, que é a aproximação do pessoal de tecnologia, da TI, etc., a área de negócios, né? Porque eu acho que diversas empresas tiveram esse perfil mais relacionado com a área operacional do negócio, né? E o que a gente está falando é um pouco mais próximo da área de negócio, um pouco mais estratégico. Então, acho que ele foi perfeito nessa colocação. Eu, em particular, tenho vivido muito isso, porque estou tanto na ponta da formação desses profissionais, quanto eu vou nas empresas para atuações, e é exatamente esse cenário que ele colocou. E eu acho que essas mudanças, percebem que elas afetam a cadeia como um todo, né? Acho que todas as empresas, as organizações, elas estão caminhando para o mesmo ponto, cada um na sua velocidade, né? Fato, mas certamente para o mesmo ponto. E a questão aqui talvez seja escalar, né, essa viabilização para coisas não óbvias e abrir um leque de oportunidades que podem ser construídos aí nas empresas. Perfeito. Agora, se a gente voltar um pouquinho na discussão sobre o desenvolvimento de inteligência artificial e machine learning, quais são os cuidados que as empresas devem ter daqui para frente, Renato? As soluções de inteligência artificial, machine learning, Adriele, precisam ser muito bem pensadas, né? Porque obviamente, senão elas podem até causar prejuízos para empresas, né? Vou dar um exemplo. Hoje em dia tem bancos que estão fazendo análise de crédito dos seus clientes através da coleta de informações do perfil de compra, do perfil de pagamento desses clientes, e a partir daí tomam a decisão de qual o valor do crédito que podem dar, por quanto tempo, qual a taxa de juros que eles vão dar para esse cliente. Então você imagina que se essa
a análise for mal feita, ele pode estar dando crédito para um cliente que vai ser um mau pagador, né? Ou da mesma maneira, ele pode dar uma taxa de juros muito alta para um cliente que é um bom pagador e ele vai perder esse cliente para o banco concorrente. Então, realmente, aqui, os departamentos, né, de pesquisa, desenvolvimento, tem que estar realmente muito antenados, né? E aí tem muita matemática, muita engenharia aqui para realmente conseguir cruzar todas essas informações, né? E de uma maneira, novamente aí usando a palavra dinâmica, né? Conseguir gerar o resultado, o melhor resultado para que a empresa possa tomar uma decisão, né? Que reduza ou minimize, vamos dizer assim, o risco na decisão, eventualmente, de negócios, né, daquela solução, daquele crédito, né, nesse exemplo que eu dei, que eles vão estar dando para o cliente. Certo, você deu esse exemplo aí do que pode ser negativo, né, quando você apoia só as informações, só as decisões de negócio nos dados, né, tem uma olhada um pouco mais profunda, mas você pode citar algum caso de sucesso que mostre os benefícios de uma transformação como essa, Zé? Sim, e assim, o caso do banco é positivo também, Adélio, porque o bom pagador, ele pode dar uma taxa mais competitiva, porque ele sabe que ele vai pagar, né? E ele vai ganhar aquele crédito de um outro banco que eventualmente não está usando aquela inteligência. Mas outros exemplos, né, carros conectados, né? Então hoje a gente tem carros que você vai parar, vai fazer a revisão do carro na concessionária, você já sabe quanto que o carro rodou, se tem problema no amortecedor, no ar-condicionado, quanto está consumindo de gasolina, se está consumindo muito, pouco, se o nível de óleo, qual que é o nível que está, né? Você está dirigindo hoje carros, você não vai ter mais aquela buzinadinha que a pessoa fala, olha, seu pneu está murcho, né? Hoje em dia, os carros já estão com dispositivos que medem a pressão do pneu, então você já está vendo que seu pneu está murchando, que você precisa ali calibrar, o que eventualmente furou, né? Então, realmente, isso são exemplos, de novo, no nosso dia a dia que já são realidade, né? Na parte de agronegócio, o Anderson comentou lá no início, a gente tem casos também que a gente faz monitoramento do solo. Então, se o solo está muito seco, a gente automaticamente já aciona dispositivos que vão ali irrigar, né, a plantação. Se ele está muito úmido, obviamente ele não dispara o dispositivo. Então, são exemplos simples, né, do nosso dia a dia, em que mostra como tanto a indústria, né, quanto o nosso dia a dia estão se transformando com essas práticas, né? Então, ideias mais simples, né? Existem, por exemplo, cidades no mundo que têm um monitoramento de estacionamento, então você já sabe aonde, quando você está chegando, que local que tem vagas disponíveis, né? Isso gera um benefício que muitas vezes não é tangibilizado, né? São benefícios mais intangíveis, mas assim, a gente está reduzindo o tráfego, a gente está reduzindo o consumo de combustível, né? Está andando menos para achar uma vaga, está reduzindo o tempo da gente dentro do carro, né? Em grandes metrópoles, a gente sabe que isso realmente é significativo. Então, é um outro exemplo de como a tecnologia, né, tem nos ajudado aí a trazer mais qualidade de vida, né? Tá certo. A gente sabe que não é fácil fazer essa transformação, né, de modelo de negócio. Aí eu queria que você comentasse, Anderson, quais são os desafios para os próximos anos? Excelente, porque frequentemente a gente fala tanto nas possibilidades, né, mas existe um caminho a ser trilhado, isso é um fato. Eu acredito que um dos principais passos seja a adoção definitiva de uma cultura data-driven, né, dentro das empresas, porque é realmente uma mudança muito grande, eu acho que ela é transversal, exige muito trabalho e atenção dos departamentos, mas eu acho que as oportunidades são inúmeras, porque eu particularmente, né, quando vou nas empresas, o pessoal sempre coloca assim, não, antes nós temos todos os dados. E na prática, né, eu acho que não é bem assim. Eventualmente ela tem todos os dados para aquilo que ela já faz, né? Mas a gente precisa evoluir o nível de maturidade das soluções.
E no fim, eu acho que vai ser preciso refletir se iremos focar nos desafios, né? E pegando o exemplo da agricultura, nós vamos ter que decidir, assim, será que a gente está realmente disposto a ir para a era do trator que dirige sozinho, né? Perfeito. Bom, a gente já chegou agora no nosso 4º episódio da nossa série de podcasts aqui sobre transformação digital, né, e jornada de dados. E eu queria chegar na questão que traz o nome desse episódio. A gente falou sobre diversas coisas, mas eu queria que você respondesse para a gente, Zé Renato. Afinal, a jornada de dados tem fim? É uma ótima pergunta, Adriele. E pensando aqui, né, realmente, assim, na minha visão, não tem fim. A gente ainda vai ver mas muita evolução nesse sentido. Se a gente olhar, né, vamos olhar um pouquinho para o passado e perceber a dimensão da evolução que a gente teve aqui em muito pouco tempo, né? E se a gente projetar essa mudança para o futuro, realmente é muito difícil a gente prever um final, né? Cada vez mais dispositivos conectados, pessoas conectadas, né? E então eu diria que, para mim, né, o fim da jornada de dados, ela está limitado à capacidade criativa e inovadora do ser humano, né? Ou seja, o quanto a gente conseguir criar e inovar, a gente vai poder gerar novos serviços, novas soluções, novas aplicações né, nessa era digital. E como a gente tem uma capacidade cerebral que é absurda, né, talvez infinita, eu realmente acho muito difícil a gente ver um fim aí para a jornada de dados. E é até leviano pensar em fim de qualquer coisa que seja em um mundo que está em constante transformação, né? A energia elétrica poderia ter sido o fim de uma revolução social, e não é. A internet poderia ter sido o fim da revolução social, e não é. Tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa para a gente inventar, aí como você mesmo disse, com a nossa capacidade cerebral infinita. Então, eu queria agradecer a vocês dois que participaram agora do nosso último episódio, né, do nosso podcast. Então, obrigada, José Renato e Anderson, pelo tempo de vocês. Eu que agradeço, Adriele, Anderson e a todos os ouvintes. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes que nos acompanharam, né? E espero que tenham tido experiências agradáveis com as nossas trocas de informações. Foi um prazer estar com vocês. Tá certo, com certeza deixou bastante coisa para todo mundo pensar agora, né? Também queria agradecer a você que acompanhou agora o último capítulo da série de podcast Jornada de Dados na Área do Cliente, Revolução do Negócio, Tecnologia e Segurança da Informação. Eu espero que você tenha gostado e visite também o site da Orange Business Services aqui no Brasil. Tem uma série de conteúdos em português. Eu estou falando de artigos de executivos, webinars, white papers, uma série aí, uma coletânea imensa de material sobre transformação digital, tecnologia, negócios, tudo para ajudar vocês nesses momentos de transformação tão importante. Então, muito obrigada e até a próxima.